Tudo bem, queridíssimos. Eu estou aqui com a questão da Unicamp que eu escolhi para que vocês resolvessem, depois nós a discutíssemos, né? E então eu espero que você esteja aí com a prova em mãos, né? Para você acompanhar a leitura da questão e na sequência a gente vai discutir como é que você deveria resolver e como é que a Unicamp ela pontua essas questões a partir daquilo que vocês devolvem. Então vejamos aqui a questão. É baseada no conto Seminário dos Ratos. Eu escolhi essa questão, primeiro, porque ela é relativamente recente, segundo, porque esse conto ele foi trabalhado na semana passada, né? Então é um conto cuja a história e cuja a análise ela está bastante aí viva, pelo menos nas pessoas que assistiram à aula. Então vejamos aqui. A primeira parte da questão nos oferece um trecho que, na verdade, é uma análise crítica de um pensador, de um estudioso chamado José Castelo. Essa crítica ela está no pós-fácio do livro. Diz assim: Lígia é uma escritora que trabalha com mistérios e pequenas revelações. Porém, não se entenda errado. Sua escrita não é religiosa, nem mística. Se há religiosidade, é no modo como ela escava a banalidade em busca de seu miolo. Se há misticismo, ele se esconde em sua inclinação para valorizar as zonas subterrâneas da existência. Bem, quando você lê isso, antes da gente continuar a leitura da questão, né, a gente talvez ficasse com alguns pontos de interrogação, porque a gente não consegue vislumbrar na história do Seminário dos Ratos os elementos arrolados nessas considerações do crítico José Castelo. Por quê? Porque essas considerações não se referem particularmente ao conto Seminário dos Ratos, mas ao livro Seminário dos Ratos. Então, quando a gente lê o livro na sua integralidade, a gente vai encontrar lá uma espécie de livro em que se permeia o místico, o desconhecido, o obscuro, o inexplicável. Mas essas considerações não dizem respeito ao conto, de maneira particular ao conto Seminário dos Ratos. O que me parece que a presença desse trecho aqui, ela talvez nos confunda, nos desvie mais, nos dificulte mais a análise do que facilite. Ela não nos leva a uma resposta assertiva. Se você se prender a essas considerações, você vai ficar longe da resposta esperada pela banca. Muito bem, acompanha comigo. Tem um outro trecho em que se define a palavra alegoria. Diz assim: etimologicamente, o grego alegoria significa dizer o outro, dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma situação que joga com sentidos duplos e figurados. Sem limites textuais, pode ocorrer num simples poema como num romance inteiro. Nós não estamos diante nem de um poema, nem de um romance, mas de um conto, pelo que também tem afinidades com a parábola e a fábula. Quando a gente lê esse trecho, a gente automaticamente se reporta ao conto em questão, porque no conto em questão, o Seminário dos Ratos, a alegoria ela se manifesta de maneira explícita. A história como um todo, ela toda pontuada de elementos que se deve ler no seu sentido figurado. Belezinha? A gente vai chegar lá. Bom, na letra A se pergunta assim: no conto Seminário dos Ratos há um fato banal, que se torna extraordinário no percurso narrativo. Descreva esse fato. E apresente dois elementos do enredo que colaboram para a construção do conflito narrado. Olha, a questão não é tão simples, você percebeu? Ele está pedindo para descrever um fato. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é identificar esse fato banal. Se você identificá-lo erroneamente, você vai também errar a segunda parte da questão, que é mais complexa. Descreva esse fato, um fato banal que se torna extraordinário no percurso narrativo.
A dificuldade agora. E apresente 2 elementos do enredo que colaboram para a construção do conflito narrado. O Seminário dos Ratos conta a história de um seminário, do 7º seminário, para resolver o problema ou buscar uma solução para o problema da infestação dos ratos. É isso. Qual é o fato banal? Quando as duas personagens, que praticamente ao longo de todo o texto conversam entre si, que é o chefe de operações públicas e o secretário do serviço secretário do serviço do bem-estar, secretário do bem-estar público e privado, quando eles, na medida em que eles conversam, o secretário diz assim: não sei, tenho a impressão de que eu estou ouvindo um ruído. Você não está ouvindo ruído? Esse ruído vem da tubulação. O chefe de operações públicas diz: não estou ouvindo nada, absolutamente nada. E na medida em que a conversa vai se desenvolvendo, esse ruído ele vai se intensificando, ele vai ficando mais alto. De tal maneira que é o momento em que o secretário abre a janela, há alguém lá fora cortando a grama, um jardineiro. Ele chega a gritar para o cara: está acontecendo alguma coisa aí? Que barulho é esse? Não obtém resposta. A máquina da grama ligada, barulho, não obtém resposta. Mas o fato que isso se intensifica de tal maneira que o chefe de operações pede licença depois de um tempo para verificar o que pode possivelmente estar acontecendo. Esse mesmo barulho havia sido percebido pela Miss Glória, da delegação americana. Ela fala: "What's that?" Lembra isso ou não? E detalhe, na sequência desse ruído que vai se intensificando, há a notícia, segundo a Miss Glória, de que os telefones não estavam funcionando. Ou seja, alguém comeu a fiação dos telefones, os ratos. Perceba, então, ele vai se complicando, ele vai ganhando volume, até culminar com a invasão dos ratos, que acabam roubando todos os alimentos, comem a fiação dos carros, enfim, né? A história, ela tem portanto, esse fato banal, o ruído no encanamento, ele acaba se transformando num fato extraordinário, que é a invasão dos ratos. Tudo bem? Essa é a resposta. Você já acertou essa, maravilha, um ponto. Você contemplou a primeira parte da resposta, um ponto. Agora você não pode deixar de responder a segunda parte da pergunta. Preste atenção. Descreva esse fato e depois, apresente 2 elementos do enredo da história que colaboram para a construção do conflito narrado. Para responder isso, tem que pensar: qual é o conflito narrado? Não é fácil de chegar a essa resposta. Qual é o conflito narrado? Veja só, o conflito narrado: se realiza um seminário para se buscar uma solução acerca da infestação dos ratos, e os ratos invadem o espaço do seminário. Então, notem que, portanto, há um enredo caracterizado pela presença da contradição, do paradoxo. Realiza-se um seminário para acabar com os ratos e o seminário é vítima da invasão dos ratos. Então, você entendeu o conflito narrado? É simples? Não é simples. Agora eu consigo buscar 2 elementos do enredo que colaboram para a construção desse conflito. Por que os ratos tomaram conta? Por que os homens não dão conta de conter os ratos? Primeiro, existe uma alienação acerca da presença dos ratos. Ele é ouvido pelo secretário do Bem-Estar Público e Privado. Ele é ouvido pela Miss Glória, possivelmente é ouvido por outras pessoas, não aparece isso, mas ninguém sabe do que se trata. Por que ninguém sabe do que se trata? Porque as delegações presentes do seminário estão isoladas em alas distantes, separadas. Tem a ala rosa, tem a ala azul, tem a ala cinzenta, onde está a delegação americana. Perceba, o isolamento das delegações faz que
haja uma alienação interna acerca daquilo que está ocorrendo intrinsecamente naquele espaço. E o outro elemento que corrobora para que o conflito se realize é que o lugar em que o seminário se realiza é um lugar afastado da população. A casa fica distante de tudo. Gastaram milhões para reformar essa casa distante de tudo. Por que essa casa fica distante de tudo? Porque eles querem distância da imprensa. Eles querem a distância das pessoas. Por que eles querem a distância das pessoas? Porque eles têm medo da opinião pública. Porque quando as informações chegarem, chegam através de uma única pessoa, que é o assessor de imprensa, que a propósito não participa, ele está doente. Tudo bem, não? Então, a necessidade de estar distante do compromisso real faz que eles se tornem vítimas dos ratos. Entenderam? Então, os dois fatos que colaboram para que o conflito de fato se realize. Belezinha? Se você não fizer referência a esses dois fatos e não criar um link, uma ligação entre os fatos e o enredo que se desenvolve, você acertou apenas a primeira parte, um ponto. Você acertou toda a questão? 2 pontos. Poucas pessoas acertaram a questão na sua integralidade. O que significa que ela foi uma questão difícil. A Unicamp só sabe se a questão é fácil ou difícil depois que ela corrige. Ela pode até desconfiar, deve ser difícil, né? Mas depois ela tem um dado estatístico. Qual é a porcentagem das pessoas que acertaram essa questão? Baixíssima. Uma questão difícil. Resolvida a letra A. Letra B. Diz assim. Há no conto de Lígia Fagundes Telles a elaboração de uma alegoria. Lembra a alegoria? Vamos lembrar? Alegoria. Dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Alegoria tem sentido figurado, um sentido simbólico. Diz assim, identifique qual é o elemento central dessa alegoria. Não existe um elemento alegórico. A história, na sua totalidade, é uma alegoria. Ao falar do Seminário dos Ratos e da incompetência com que 2 funcionários tratam a questão, o pouco caso com que esses 2 funcionários do governo tratam essa questão, a incompetência, o pouco caso, ao falar da preocupação muito mais ligada às aparências do que à essência da questão, ao fazer referência que esses 2 funcionários citam, entre outras coisas, o medo da imprensa, a participação de um deles na Revolução Constitucionalista, no golpe de 64, alicerçado ao pós-fácil do livro, segundo o qual a obra foi publicada em 77, e o seu conhecimento do contexto, que em 77 o Brasil vivia sob uma ditadura militar, Geisel era, o então general Geisel era o então presidente, e que o período que vai de 68 a 78 foi o período mais duro da ditadura, onde mais se perseguiu, onde mais se prendeu, onde mais se torturou, onde mais se matou gente. Você, então, deve ter a competência para deduzir que o conto, que o enredo na sua totalidade é uma alegoria das ações governamentais escusas durante o governo militar. Então, o que está se ridicularizando, se criticando, é o próprio governo militar na época da ditadura. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ele pede para identificar a alegoria. 1 ponto. Explique seu sentido considerando o período em que o conto foi publicado. Então, você não deve levar em consideração a referência ao contexto e a apreensão do sentido dessa alegoria dentro de um contexto de opressão política e de perseguições políticas. Tranquilo? Se você não fizer a explicação do sentido em
Levando em conta o contexto, você não acertou a segunda parte, é um ponto, né? Atendeu a tudo? 2 pontos. Belezinha? Então, sempre notem que cada uma dessas questões, ela traz dentro do seu corpo pelo menos dois comandos. Dois comandos. Pelo menos 2 comandos. Né? Não se esqueçam de atender aos 2 comandos. Leiam aqui.